para os pacotes tecnológicos, quando você tem, ao adicionar fertilizantes sobre as variedades, elas se desenvolveram mais também e eliminou a necessidade de um sistema mais complexo. Agora, com conhecimento de Mendel, só para terminar esse raciocínio aqui, com conhecimento de Mendel, acredito que isso aqui é um híbrido. Com conhecimento de Mendel, e a produção das variantes, dos híbridos, e o Altair já explicou como é que é o híbrido, né? Quem lembra como é que faz um híbrido? O que você precisa para fazer um híbrido? Hã? Duas linhagens diferentes. Duas linhagens. Eu pego, né, uma quantidade de plantas aqui, né, e vou cruzando entre elas ela mesma, consigo mesmo, né? Tenho, sei lá, 20 plantas de milho. Eu pego essas 20 plantas de milho que era de uma variedade e começo a cruzar ela com ela mesma, né? Então começa então o gene ficar cada vez mais homogêneo. E faço isso com essa outra planta, não é isso? Então eu vou ter uma planta com algumas características interessantes, mas com outras bastante desinteressantes, e vice-versa. Na hora que eu cruzo as duas, dá o vigor híbrido. Mas para eu ter esse vigor híbrido, eu tenho que ter, né, o domínio dessas duas plantas autofecundadas, que eram de fecundação cruzada, mas agora ser autofecundada. Então é como se fosse cruzamento entre parentes, né? Populações que cruzam entre parentes traz algumas coisas, traz outros problemas. Mas quando cruza com uma outra linhagem, né, que não é parente, dá um vigor híbrido. Tudo bem? É isso? Tá? Então, com isso, o que acontece? Eu passo a ter o domínio, se eu domino essas duas plantas, né, que vão cruzar, as matrizes que vão cruzar, o híbrido, se eu continuar multiplicando, ele vai se degenerar. Ele não vai fixar as características. Ele vai se degenerar. Eu vou ter uma desuniformidade muito grande, então eu vou ter comportamentos bastante distintos. Eles pegaram esses tipos de híbridos aqui e começaram a fazer o quê? Além de ter esse vigor, eles começaram a adicionar adubo. Aqui aumento da produtividade. Começou a adicionar adubo. Quanto mais eu aumento a dose de adubo, maior é a produtividade. E eu fui pegando esses híbridos e fui vendo qual desses híbridos suportava ainda mais. Evidentemente que toda a energia que o sistema metabólico da planta capta de energia para os seus processos, para a sua manutenção, ela está gastando muita energia para a produtividade. Consequentemente, falta energia para... Como é que eu resolvo a defesa? Tá com veneno. Né? Tá com veneno. Mas o veneno é barato, né? Energia é barata, não tem problema ambiental nenhum, né? Não é para a saúde nada. Essa era o comentário que se fazia na época. Ora, então aqui você tem adubo e variedade. Então aqui é a plena aplicação, né, do conhecimento científico das leis de Mendel aplicadas na agricultura. Né? Aqui os conhecimentos da química e da fisiologia, de plantas aplicadas à agricultura. Quando se faz isso, variedades, então, chamadas as variedades de alto rendimento, começam a ser dominantes no cenário, na paisagem agrícola,
Isso é chamado então de revolução verde, um aumento de produtividade pelo uso de variedades, né, de alta resistência a adubos, né, de alto rendimento. De alto, década de 60? Começa na década de 60. Depois da Segunda Guerra já começa. Né? Nos Estados Unidos, 50, e aqui no Brasil, 60, 70. Vai explodir nos anos 90. Bom, então por isso que se chama Revolução Verde, porque logicamente que ao reboque disso vem toda a produção animal também, começa a confinar os animais, começa todo um sistema, né? Sistemas de monocriação ou monocultivos começam a se desenvolver e utiliza todo esse pacote da Revolução Verde, que é adubo, fertilizantes, mecanização, né? Mecanização sempre, né? O homem sempre vai usando. Ele saiu da idade do metal, por exemplo, há uma revolução enorme, porque você sai da pedra lascada para usar metal na agricultura, né? E isso é uma revolução enorme, né? Então as ferramentas, o ferramental, a mecanização é uma coisa que, né, vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas depois da Segunda Guerra, então, todo esse aparato é utilizado para desenvolver a agricultura. Então, isso é a Revolução Verde, é para chegar nesse aspecto. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde nada mais é do que um aprofundamento cada vez mais da segunda Revolução agrícola moderna. Então, isso aqui já vai se dar no século XX. A gente sabe que é meados do século XX. É só para a gente gravar, 18, 19 e 20. Né? Vai se dar no século XX. Revolução Verde é a terceira revolução. Você pode chamar do jeito que você quiser, mas ela nada mais é do que, historicamente, um aprofundamento da segunda revolução agrícola moderna. Ela nada mais é do que isso. E agora está se vivendo a fase da Revolução Verde com os transgênicos, e ela vai se aprofundando cada vez mais. Tá? Bom, o que o Fernando disse? Isso não se dá por acaso. Né? Isso se dá através de um esforço de ir à terra, de extensão rural. Né? Esse convencimento do agricultor, todas as pessoas. Bom, vamos dar seguimento. Então, como é que era a assistência técnica de extensão rural nesse período? Como é que era? Agora tem muito mais conhecimentos populares, muitos focos sobre a observação e a transferência ao conhecimento. Passar de geração em geração. Tem necessidade. Uma necessidade também. Você tem um conhecimento mais comunitário, né? Evidentemente. Entre os agricultores, né? Não, deles próprios, né? Deles com eles próprios. Você tinha aí já uma certa divisão social do trabalho, né? Você tinha as pessoas que eram mais dedicadas, né, à proteção, né? Evidentemente, você tinha aí, né, os agricultores que tinham aqueles também que tinham conhecimento, né, os pavelos, né, os intelectuais da época, os sacerdotes, eles tinham conhecimento, também eles, né, tinham conhecimento acumulado, né, ou mais sistematizado, né, da agricultura. Então existia, então sempre de alguma forma, né, esse conceito de buscar a troca de conhecimentos através de um diálogo e criar um novo conhecimento, né? Esse conceito cabe nessa época, né? Nos primórdios da agricultura 10 milhões atrás. Então, também nesses períodos aqui, que o Altair também detalhou, essas coisas, né, com diversas
Você trabalhou bastante esse negócio. Como é que era a assistência técnica de extensão rural aqui? Nessa fase. Como é que era? Compartilhar a experiência também. Como que era esse compartilhamento? Alguém que teve sucesso com alguma plantio, por exemplo, gostava por vizinho. Acessando também o espiritual. Em termos de organizacionais, tinha alguma organização diferente do que aquela outra, mais primitiva do que essa, ou anterior a essa? Localizada no tempo. Sistemas, né? Faziam sistemas de agricultura diferentes. Por exemplo, desde da montanha, descendo as montanhas para a água e descendo e alcançando todos os canteiros. Então você já tinha alguns especialistas especializados aí, né? Você já tinha. Realmente, já vi conhecimento através de